Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Alves, do canal Psiconectando, e hoje nós vamos olhar para um tema muito especial que envolve astrologia, biografia e casamento. Essa aula prática foi pensada para que você possa compreender, através da sinastria amorosa, a relação entre Emma e Carl Gustav Jung. Emma era a segunda mulher mais rica da Suíça, e a sua fortuna proporcionou a Jung a liberdade financeira para ele se dedicar inteiramente às suas pesquisas, à sua extensa obra e trabalho. Além de ser uma excelente psicoterapeuta e autora de trabalhos importantes como A Lenda do Graal, do ponto de vista psicológico, e Ânima e Ânimos, A Lenda do Graal, escrito junto com a Marie-Louise Monfrance, como alguns de vocês já devem conhecer. A Emma conhecia a filha de um grande empresário do ramo da relojoaria suíça, que existe até hoje, e que foi criada pelo pai dela. E, de certa forma, a Emma era, então, a segunda herdeira mais rica da Suíça. Quando eles se casam, Jung, por direito, naquela época, ele herdou automaticamente os recursos materiais de Emma. Olhando um pouquinho para o mapa dela, né, para a personalidade dela, uma mulher muito forte, muito decidida, com o Sol em Áries, a Lua em Leão, os luminares em dois signos de fogo, e ela tinha um interesse intelectual muito forte e uma intuição terapêutica, né? Era uma excelente terapeuta. O ascendente escorpião traz essa profundidade, o interesse pelos assuntos da psique. Tiveram cinco filhos e Emma cuidava da casa e dos filhos. Ela sustentou Jung não só financeiramente, como também psicologicamente. Ela trouxe a importância dele aterrar um pouquinho. Temos ali, ela tem um forte poder de sustentação, de ser a base, né, de ser a estrutura íntima para Jung. Aqui o mapa de Jung. Hoje eu não vou me aprofundar nele especificamente, porque nós já temos um episódio inteiro de podcast dedicado só ao mapa natal do Jung, que está disponível aqui no canal. Então, se você quiser entender com mais detalhes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser acessar depois. O Sol de Jung cai na oitava casa do mapa da Emma, que é a casa das heranças, dos bens compartilhados. Além disso, a Vênus de Jung está na oitava casa de Emma, que é o planeta significador do dinheiro, dos recursos materiais e do senso de valor próprio. E também o Sol em Áries de Emma cai na casa 2 dos valores de Jung. E não por acaso foi Emma quem sustentou Jung, né? Esses planetas nas casas astrológicas refletem literalmente esse entrelaçamento entre afeto, recursos, amor e sustento. E essa base que Emma representa para Jung também aparece de maneira muito clara na sobreposição dos mapas natais. A lua de Emma cai na sétima casa de Jung, que é a casa do casamento. Então, Emma preenche o espaço da relação emocional e oficial de Jung. Ela é literalmente a esposa. E mais do que isso, né? A casa 10 dela, que representa a sua imagem pública, missão e vocação, também está em conexão com a sétima casa de Jung. E isso mostra que a relação deles era também um projeto público, uma aliança social. Ela tinha apenas 17 anos quando conheceu Jung, por meio de ligações familiares, eles tinham amigos em comum. E ao vê-la pela primeira vez, Jung se encantou imediatamente. Mas Emma, num gesto quase que instintivo, virou as costas e entrou de volta em casa. Então, ela recusou esse contato, né, o pedido inicial de casamento. E foi justamente esse não que acendeu uma faísca ali no leonino, né? E isso tocou profundamente. Jung olha para o amigo e diz: essa vai ser a minha esposa, você vai ver.
Então, esse momento inicial de tensão, de recusa e atração reverbera com um aspecto harmonioso de Marte em Sagitário de Jung com a Vênus em Áries de Ema, que é um ponto astrológico de atração, dinâmica, iniciativa e desejo. A Vênus em Áries simboliza um tipo de amor que é impulsivo, independente, corajoso e frequentemente faz alguns testes, né, antes de se entregar. Então, a Emma com essa Vênus, ela não se rende facilmente. Ela provoca, ela desafia, ela precisa sentir que há intenção verdadeira por parte do parceiro. E o Marte em Sagitário, que representa o impulso aventureiro, a busca expansiva, a fé no próprio desejo, Jung, com esse Marte, ele não recua frente a um desafio. Pelo contrário, ele avança com uma visão e propósito, ele olha lá na frente e diz, né, que vai ser a minha esposa. Então, até mesmo porque ele tem uma personalidade intuitiva, com a intuição como uma das suas principais funções psicológicas. Muito fogo no mapa. E astrologicamente, essa conexão Marte-Vênus sugere uma química imediata, né, e mutuamente estimulante, que muitas vezes começa com um conflito, recusa, um jogo de forças, né, mas que pode evoluir para algo muito poderoso, assim como foi com eles. Emma tinha grande interesse por literatura, mitologia e, sobretudo, pela lenda do Santo Graal, em especial a história de Parsífo, né, o cavaleiro que busca o Graal. Emma nutria essas buscas, esses estudos e lia sobre a mitologia do rei Arthur, sobre símbolos, sobre a alma humana. E Jung encontrou nela não apenas a mulher esposa, mas uma alma afim. Havia muita troca intelectual entre eles e isso os aproxima muito. A troca intelectual entre eles é o que aproxima muito e faz com que ela aceite o segundo pedido de casamento feito por ele. Essa troca intelectual e emocional deles é lindamente representada pelo aspecto fluente entre a Lua no signo de Touro de Jung e o Mercúrio em Peixes de Emma. Essa combinação cria um canal em particular, né? Onde o sentir, que é a Lua, e o pensar, Mercúrio, se combinam. Ela reconheceu que ali havia algo além do desejo, né? Muito provavelmente, além do desejo Marte-Vênus, né? Que havia um caminho, havia linguagem comum. Não sei se aqui todos sabem, mas a Emma permite a entrada de Tony Wolff na relação, que é assumida como a segunda esposa de Jung dentro do casamento, porque é ela que vai dar conta de toda a crise que Jung passou. É a Tony Wolff que vai dar o contorno das imagens do inconsciente que vão levar à criação do livro vermelho naquela época. A Emma pensa em pedir o divórcio para Jung, né? Dizem que umas 3 vezes ela tentou pedir divórcio, mas ela não faz isso. Ela consegue contornar a situação, né? E fica até o final com ele. Essas duas relações eram vistas por todos, né? Todos sabiam, não era nada escondido. Emma é, então, a base para Jung, né? Onde ele pode se firmar, literalmente. Ela influenciou muito a obra de Jung. Ela foi crucial na sustentação emocional e financeira dele. Na união dos dois mapas, nós vemos isso através da Lua em Touro de Jung, né, em conjunção bem próxima, com 4 graus de orbe, com Saturno de Ema. Esse aspecto é sobre essa sustentação emocional e a durabilidade da relação também. Para além dessa conjunção entre Lua e Saturno, nós vemos outros aspectos reveladores. Um deles é o aspecto de Saturno do Jung, em oposição à Lua, da Emma, que fala sobre o peso da relação e como isso exigiu sacrifícios e estrutura para se manter de pé, né? Mesmo com todos os desafios emocionais, como a entrada de Tony na relação. Para a Lua, que é a esposa, né, há um sentimento de opressão com essa oposição de Saturno, como se ela se sentisse incompreendida, a uma constante sensação de insatisfação, né? É bastante provável que isso tenha
gerado muito sofrimento emocional para ela. Além disso, a conjunção da lua de Jung com o Quiron no mapa de Emma aponta para uma dor profunda, ligada justamente ao casamento, né, ao papel que ela ocupava dentro dele, né, ou seja, essa dinâmica pouco convencional, com a entrada de uma terceira pessoa, não veio isenta de sofrimentos, né, veio acompanhada de uma ferida bastante significativa. E aqui cabe uma reflexão importante, né? Fidelidade não é apenas sobre se manter fiel a uma pessoa, é sobre a fidelidade aos valores. Então, quando essa fidelidade ela se quebra, não dá para separar uma coisa da outra, é a base toda que se quebra, né? Todos os relacionamentos não convencionais, o que a gente vê é que mesmo que há alguma forma de consentimento, inevitavelmente leva ao sofrimento, pelo menos um, se não dos dois. Isso, inclusive, voltou à tona, né, como se fosse uma moda nas décadas de 60, 70, e não deu certo em nenhuma época. Jung falava de si mesmo em dois níveis, isso é muito interessante, né? A personalidade número um era o homem cotidiano, né? O médico, o pai de família, o teórico, aquele que produz as obras, né? Esse era o lado com o qual a Emma se relacionava com naturalidade, com admiração, com a parceria, né? Mas havia a personalidade número dois, que aparecia também, né? Então, uma presença ali, um lado dele mais misterioso, que embora a atraísse, ela se sentia atraída, isso também a deixava profundamente tensa. Emma amava e respeitava Jung, só que ela também conhecia os seus limites, né? E foi por isso que ela entrega para Tony Wolff esse lado onde ocorreu o confronto com o inconsciente e tudo mais. A Tony não veio para tomar o lugar da esposa, né? E sim para habitar essa região da alma onde a Emma não dava conta, né? E Tony foi quem conseguiu dar um contorno para isso. O meio do céu dele, do mapa dele em Sagitário, está em conjunção com o nó do norte de Emma. Embora o casamento tenha sido desafiador, né, e Jung tenha tido um relacionamento com a Toni Wolff, né, a parceria com a Emma foi fundamental para a estabilidade e para o sucesso de Jung. Na prática, isso nos mostra que a Emma não estava simplesmente vivendo à sombra de um grande pensador. Ela estava realizando a sua própria missão de alma. A convivência, a dor, os desafios no casamento, né? Tudo isso fez parte do processo de amadurecimento, de expansão dela enquanto mulher, enquanto terapeuta e buscadora. Essa apresentação é apenas uma introdução ao tema, né? Um convite para que você conheça um pouco mais sobre essa leitura, né? Esse tipo de leitura da sinastria, do mapa de relacionamento. Mas é claro que há muitos outros pontos que eu não coloquei aqui, que poderiam ser analisados e trazidos para dentro dessa leitura da sinastria, mas eu optei por uma abordagem mais simbólica, procurando trazer um pouquinho da história deles, tá? Algo mais breve, trazendo aqui o que é essencial. Até mais, pessoal!